Obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Professor José Azevedo Pereira, pela sua presença hoje de manhã aqui na nossa Comissão Parlamentar para trazer esclarecimento e clareza a uma temática que nos diz respeito a todos. Somos a favor do pleno esclarecimento e não admitimos que possa existir aqui qualquer espécie de dúvida quanto ao funcionamento e ao tratamento de contribuintes portugueses. E queríamos focar aqui numa questão que é, entre 2007 e 2014, o Sr. Professor foi Diretor-Geral dos Impostos, depois Diretor-Geral da Autoridade Tributária. Foram 7 anos à frente de uma máquina fiscal que lhe devem conceder uma visão pormenorizada sobre o funcionamento e a evolução do fisco em Portugal ao longo destes anos decisivos em Portugal. Constata-se então com estranheza que, com esses 7 anos de vasta experiência, a primeira entrevista que concede é de natureza mais que genérica, com lives de populismo fácil, pois não entra no detalhe da sua experiência de 7 anos e sem explicar quais são os mecanismos que antevê serem necessários para colmatar o problema que identificou genericamente. Se considera que era necessário fazer algo diferente, por que é que não o fez? E o que é que fez durante esses 7 anos para colmatar estas questões? Será que foi um momento eureka que teve antes do Natal? Nunca ouvimos um único lamento seu sobre os instrumentos jurídicos neste enquadramento, enquanto assumiu as funções de Diretor-Geral. Porque aqui não precisamos de entrar na ordem dos milhares para assumir gravidade. Basta que um só contribuinte não assuma as suas responsabilidades face ao fisco para existir trabalho por fazer para aprimorar a faceta legislativa e a monitorização e a inspeção necessária. Tal fez parte da matriz do anterior Executivo, nunca foi temática tabu, como referiu há pouco, e o próprio alargamento significativo da rede de acordos de troca de informação fiscal com terceiros Estados é exemplo também disso. Então concentremos-nos sobre as suas afirmações que colocou. Alegou que na generalidade dos países desenvolvidos, e passo a citar, os contribuintes de alto rendimento representam uma parcela muito significativa do IRS cobrado, que chegavam a representar 20% a 25% e que em Portugal não chegava aos 0,5%. Gostaria que explicasse aos cidadãos portugueses as bases desta sua acusação e quais são os instrumentos legislativos e administrativos usados por esses contribuintes para justificar a sua acusação. E vejamos os factos apresentados pela Autoridade Tributária no contexto da audição desta Comissão Parlamentar, porque, de acordo com esta informação, 1.000 agregados familiares correspondem a 653,9 milhões de euros em rendimento e são responsáveis por 300 milhões de euros de imposto, resultando numa taxa média de 46%. Representam 1,1% do rendimento e 2,59% do imposto. Ou seja, e permitam-me o exercício meramente hipotético, mesmo que se fossem taxados a 100%, chegaria só a 6% do peso dos impostos pagos, muito longe daquela fasquia mágica dos 25%. Uma vez que nas suas declarações falou de países desenvolvidos, comparemos então, por exemplo, com os Estados Unidos, com factos e não com suposições e com feelings. De acordo com as estatísticas da Autoridade Tributária Americana, os 400 contribuintes de mais elevado rendimento pagam uma taxa federal de rendimento média de 23%, o que se traduz em 24 mil milhões de dólares, representando 1,96% do total das receitas arrecadadas sobre o rendimento. Ou seja, novamente, bem longe daquele intervalo mágico dos 20% a 25%. O professor Azevedo Pereira propõe então o quê, concretamente? Que se aumente essa percentagem, aumentando a carga fiscal acima da taxa média de IRS, que atualmente se situa nos 46%, para esta fasquia de contribuintes. Alguma vez fez essa proposta internamente na sua função também de consultor privado, ou melhorando a fiscalização para controlar as despesas de empresas que não sejam de indivíduos, por exemplo. Mas este não é um problema só português, como sabe, é universal e, de acordo com as informações prestadas pela Autoridade Tributária, esta Comissão, tal já foi visado pelo fisco português através do risco de reporte a nível das despesas pessoais parqueadas nas empresas. É assim impossível chegar aos 25%, mesmo se o rendimento não declarado fosse também igual ao declarado, e se fosse taxado a 100%, tal não chegará aos 12%. Já teve a oportunidade também de transmitir diretamente ao atual Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre as suas inquietações, ou será que tal só formam parte do mediatismo que houve antes do Natal? E fechar os olhos a clientelismos neste campo é uma acusação gravíssima face ao despeito pela lei para todos.
contudo, também caças às bruxas, com base no ouvi dizer, lançando números sem método para a praça pública também não é idóneo. E então vamos a factos. Reconhecerá certamente que Portugal tem a segunda taxa de IRS mais elevada da Europa, apenas superada pela Suécia, que 10% dos agregados com mais rendimento suportam cerca de 70% da receita total de IRS, em resultado das alterações aprovadas pelo anterior governo, como por exemplo através da criação de taxas adicionais de solidariedade para as pessoas com mais rendimento. Ou através do aumento significativo da tributação dos rendimentos de capitais e das mais-valias, passando Portugal a ter das taxas de tributação dos rendimentos de capitais e mais-valias mais elevadas da Europa. E também a nível do agravamento dos impostos sobre o património, que ocorreram também durante a anterior legislatura. Assim, não só o Governo fez uma repartição equitativa, o anterior Governo fez uma repartição equitativa dos sacrifícios neste período de austeridade, como nunca o fez, as pessoas com elevados rendimentos e património pagaram tantos impostos em Portugal. Como é que estas evoluções jamais se coadunarão com a grave acusação proferida por si na comunicação social de que os contribuintes de rendimentos mais elevados teriam escapatórias legislativas e que durante 7 anos em funções não sentiu necessidade nem sustento para avançar com propostas concretas nesta matéria? Sr. Professor Azevedo Pereira, é sempre bom diversificar as fontes informativas, consoante também as motivações de cada interveniente, porque não olhar também para as consultoras que trabalham precisamente para rentabilizar ao máximo os rendimentos destas categorias de contribuintes. Um documento da Ernst & Young de agosto de 2012 refere-se à atenção que as autoridades fiscais dos diferentes países estão a dirigir para os contribuintes de altos rendimentos, enfatizando que estes estão na mira do fisco em diferentes países como fonte lucrativa de receitas fiscais, alertando os seus clientes para a existência de medidas especificamente direcionadas para estes contribuintes, incluindo a realização de auditorias individuais e específicas. Peço-lhe então que adivinhe qual é precisamente um dos primeiros exemplos dado pela Ernst & Young para ilustrar essa maior agressividade das máquinas fiscais face aos contribuintes de altos rendimentos. Creio que terá adivinhado, pois a Ernst & Young considera que o caso de Portugal é ilustrativo dessa nova realidade, chamando a atenção para a subida da taxa máxima de IRS para os anos 2012 e 2013, não deixa de ser curioso neste contexto. Alega que a unidade foi desmantelada, mas se calhar devíamos de aprofundar aqui a questão sobre a cronologia também do próprio trabalho de acompanhamento dos contribuintes mais ricos, passando primeiro em outubro de 2012 e no âmbito da assistência técnica do AFMI que foi constituída o Comitê para o Cumprimento Fiscal. Seguidamente, no âmbito deste comitê foi criada uma equipa de projeto visando o melhoramento do cumprimento fiscal. Esta equipa usou uma nova abordagem e depois, no decorrer das visitas do trabalho do FMI, recomendou a este organismo a criação de 2 unidades e, por fim, por despacho do dia 31 de dezembro de 2014, do Subdiretor-Geral dos Recursos Humanos, foi autorizada a constituição de equipas de trabalho da Unidade de Gestão da Relação com os Contribuintes, onde foi integrado o projeto para o melhoramento do cumprimento fiscal, a equipa que precisamente acompanhava os contribuintes mais ricos. E mais, a documentação que a Autoridade Tributária prestou a esta Comissão para efeitos das audições desta manhã revelam que no âmbito destas ações foram propostas várias ações de controle a 44 indivíduos e ou entidades que foram iniciadas durante o ano 2015 e que estão a ser desenvolvidas pelas direções de finanças competentes, sendo que se encontram concluídas mais de 60% das mesmas. Peço-lhe então que nos explique como é que um objetivo do fisco, o professor alega ter caído da agenda política, conduz a trabalho concreto no campo. Obrigada.